Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para alguns. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre pregação de casa em casa e testemunho de Jeová, refutando mais esse engano deles acerca dessa questão. Fiz 3 vídeos, né, sobre transfusão de sangue. Eu provei nos 3 vídeos que consegui provar que eles erram quanto à transfusão de sangue. Mas antes quero deixar bem claro uma coisa para vocês, antes de iniciar o assunto, quero fazer como eu fiz os outros vídeos. Não tenho nada contra as pessoas de Testemunho de Jeová, ao contrário, gosto. Tenho muitos amigos de Testemunho de Jeová, tenho parente, normalmente são boas pessoas, honestas. Isso aí também não exclui o direito de eu refutar algumas doutrinas deles, já que eles fazem isso com as nossas religiões, tá certo? Só que eu mostro dentro das escrituras, dentro da literatura deles, o erro deles. Eles afirmam, assim, com muita convicção, que os apóstolos foram orientados por Jesus Cristo enquanto ele esteve vivo com eles, para eles pregarem de casa em casa em todo o mundo. Isso não é verdade. E eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou contra a pregação de casa em casa, de forma alguma. A Bíblia fala que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Então, pregou, tanto faz. De casa em casa é válido. Mas a afirmação de que pregaram de casa em casa em todo mundo é mentira. Porque essa pregação ela aconteceu somente dentro de Israel. Fora de Israel não foi de casa em casa. Então eu vou mostrar para você isso aí agora. O que foi a pregação de casa em casa? Ela foi uma espécie de um convite que Deus entregou os filhos de Abraão, porque eles eram detentores de uma promessa que Deus fez lá atrás em Abraão, e essa promessa, como Deus não é Deus de mentira, ele tinha que cumprir até o último instante. Então o que ele fez? Esse convite foi uma entrega especial que Deus fez a eles nas casas, nas portas. Por quê? Porque todo morador em Israel, todo sem exceção, todo israelita, do menorzinho até o mais velho, ele era um detentor da promessa. Sobre a cabeça dele pairava uma promessa. Agora vocês imaginam se Deus não cumpre a promessa que ele fez em Abraão, que ia fazer deles um povo dileto, um povo especial, um povo que eles iam ter uma atenção diferente dos gentios, tá? Então Deus fez isso aí e entregou o convite, o Senhor Jesus e os apóstolos, para eles nas casas, tá? Quando o último judeu foi convidado, aí sim a promessa foi estendida para os gentios, tá? Nós podemos ver isso aí quando Deus teve que revelar para Pedro. Ele estava na casa de Simão o curtidor, e ele foi orar e Deus deu uma visão para ele de um lençol atado às 4 pontas com animais imundos. Aí uma voz disse para ele assim: Pedro, mata e come. Ele falou: não, senhor, nunca comi nada aviltado, nada impuro, né? A voz falou: Pedro, não faça impuro aquilo que eu purifiquei, mata e come. Não entendeu, ele não entendeu até aí. Ele só foi entender quando os soldados do centurião Cornélio foi até ele, porque até aí Deus tinha mostrado para Cornélio também que Deus tinha uma obra com ele, né? O anjo falou para Cornélio: vai e manda chamar Pedro, que está na casa de Simão. Ele vai te dizer, te orientar o que você tem que fazer. Até aí, Jesus Cristo nunca permitiu que eles entendessem que um dia ele ia chamar gentil.
Se o Senhor Jesus tivesse mandado eles pegarem de casa em casa também por gentios, não é necessária essa visão. Inclusive nós vamos ver a Testemunho de Jeová, a organização, concordando que até então, na literatura, eles vão colocar. Até ali, os discípulos não sabiam que eles iam pregar de casa em casa. Só que esse até ali, aliás, não iam pregar os gentios. Só que esse até ali, que fala na literatura, é até aquele momento de quando Pedro teve essa visão. Então é meio confuso afirmar que Jesus mandou eles pegarem de casa em casa, se eles não sabiam, eles não tinham conhecimento disso aí. Se eles tivessem, ele não ia precisar da visão, tá certo? Tanto é que Pedro, quando ele chegou na casa de Cornélio, ele falou: bem sabes que a gente não pode se assentar com o judeu, não pode se assentar com o incircunciso, entrou na casa de um incircunciso. Jamais ele diria isso aí se Jesus tinha mandado ele pregar. Agora, muitos assim, o Jeová fala assim: ah, mas é porque eles eram supersticiosos, eles eram tipo assim, racistas, vai. Engano, porque a partir do momento que Jesus deu essa missão para eles, essa incumbência, eles não podiam mais ser racistas ou supersticiosos para com os gentios. Agora vamos ver aqui alguns trechos da Bíblia onde Jesus, ao contrário do que a Testemunho de Jeová pregam, Jesus mandou eles evitarem a terra dos gentios enquanto pregassem a aldeia dos samaritanos. Em outro trecho, a Testemunho de Jeová, vários Testemunhos de Jeová que eu conversei, eles falam assim: ah, mas em Atos fala 5,42, que o texto se refere à pregação de casa em casa, né, entre os gentios. Engano. Atos fala assim: e todos os dias no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Só tinha templo em Jerusalém. Não tinha tempo entre os gentios. Então, Atos 5,42 ainda não tinha chegado o tempo de Deus chamar Cornélio. Então eles estavam pregando, essa pregação maciça aconteceu dentro de Israel, não fora de Israel. Tá dando problema aqui no celular, gente? Vocês entenderam? Esse texto também não pode ser usado pela Testemunho de Jeová para embasar essa teoria deles, porque isso aí não é... Templo só vem de Israel. Veja que coisa interessante. Em Mateus 10,5 ele diz: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios nas nações, né? Não tem cabimento isso aí. Jesus manda, depois desmanda. E outro detalhe interessante, que as Testemunhas de Jeová usam também muito para embasar a sua teoria de que pregaram de casa em casa. E quando entrais numa casa, aqui em Mateus 10,12, eles usam muito esse texto. Fala assim: quando entrais numa casa, saudai com a paz. Né? Mateus 10,13. A casa foi digna, dê sobre ela a vossa paz. Vocês perceberam que essa saudação, a paz, é o shalom dos judeus usado até hoje. Essa saudação não era a saudação usada com gentios. Essa saudação é usada com judeus somente. Tanto é, essa saudação ela tinha uma virtude diferente nela, que o Senhor falou para eles assim: quando entrais em a casa, saudai com a paz. Mas se ela não tiver a paz, torne para vós a paz. Então tinha uma virtude diferente, um cumprimento comum não seria possível, né? Nós vemos que em Salmos, em Daniel 10,19, um anjo disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Então era uma saudação diferente. O que isso aí prova? Prova que esse texto não se aplica a gentil, como assim o João fala: ah, é para as casas de todo mundo, de aldeia a aldeia. Não. Ainda isso aí, Jesus estava falando de israelita. Vocês tentam imaginar
um apóstolo chegando na casa do gentio falando assim: Shalom, a paz seja em vós. Não existe. O cumprimento deles na época do Império Romano era Ave César ou qualquer outro tipo de cumprimento. Segundo o Senhor Jeová, é assim, ó, Jesus proibiu eles de entrar nas terras de gentios enquanto pregassem, como nós vimos. Diz que veio somente para israelitas, e 7 versos depois, Jesus muda de ideia e manda eles pegarem de casa em casa na terra onde eles proibiu de entrar. Então vocês vão percebendo que não tem cabimento. Vamos em Cornélio, quando Deus revelou que ele tinha que pregar gentil. Então ele pregou para Cornélio, batizou Cornélio e sua família, tá? Só que a coisa interessante que desmonta essa teoria da Senhor Jeová. O que aconteceu depois? Os apóstolos que ficaram em Jerusalém, os apóstolos, os cristãos da circuncisão, eles exigiram de Pedro uma explicação por ter entrado na casa de um gentil, ter sentado com ele. Agora vejam bem, gente. Se Jesus tivesse mandado eles pegarem nas casas dos gentios, os apóstolos iam exigir explicação de Pedro, como nós vemos aqui em Atos 11, de 1 a 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Mais para frente, os apóstolos falaram para ele: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles perderam a paz. No verso 18 fala assim: ouvindo essas coisas, apaziguaram-se. Perderam a paz. Se eles perderam a paz, é porque eles não sabiam que os gentios um dia iam ser chamados. Vocês entenderam que um dia eles iam receber o evangelho? Vocês vão percebendo que tem um monte de situação aqui que prova que a Senhor Jeová está errado nessa parte. Voltamos novamente à sentinela 1 de 89. Ali naquele momento, Pedro percebeu que queria que ele pregasse a Cornélio. Embora até então Pedro achasse que ter contato com pessoas de outra raça era ilícito. Peraí, isso aconteceu 7 anos mais ou menos depois da morte de Jesus Cristo? Como que Pedro ia achar até aquele momento que ter contato com gentios, pessoas de outra raça, seria ilícito? Será que eles não trocavam ideia entre eles e os apóstolos, né? Puxa, ó, Deus mandou pregar para levar o evangelho para incircunciso. Todos eles iam saber que tinham que pregar para incircunciso. Não iam perder a paz por Pedro ter entrado na casa de Cornélio, nem Pedro ia dizer que era ilícito. Estão entendendo? Então veja bem, esse é mais um erro. E é como eu disse, eu não sou contra a pregação de casa em casa de forma alguma, não sou. Eu acho que tem que pregar em tempos e fora de tempo, nós temos que pregar. Agora, a afirmar, eu sou contra a afirmativa de que Jesus vivo mandou eles pregarem de casa em casa no mundo todo, entre os gentios. Aí passa a ser uma mentira. Quando é um engano, a pessoa, eles não chegaram a tomar conhecimento disso, tudo bem. Mas quando você sabe que tem um monte de teólogo, um monte de religioso que já provou essa teoria absurda, é só se o Jeová que entende assim. Então aí passa a ser mentira, entra no campo da mentira já. E nós sabemos o que João 8,44 diz sobre a mentira. Tá certo? O povo de Deus, homens de Deus com mente de Cristo, jamais vão propagar uma mentira. Eu tenho uma parábola que Jesus conta, que ele fala assim, Lucas 14:21, 14:17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Veja bem, essa parábola se aplica ao convite que Deus fez a israelitas, do mais pequeno até o mais velho, dentro de Israel. E, logicamente, fora de Israel, também até Cornélio, eles eram convidados nas sinagogas. Então importava para Deus que eles pregassem para israelita, para todo descendente de Abraão, em todo o mundo.
Só que, claro que fora de Israel eles tinham que pegar nas sinagogas, onde eles se reuniam. Só que quando todos os judeus rejeitaram o convite, mataram Jesus Cristo, não quiseram, não aceitaram as boas novas, o que Deus fez? Olha o complemento da parábola, Lucas 14:1, Jesus fala, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E no 23, sai pelos caminhos evalados e força-os a entrar, para que encha a minha casa. Então a gente percebe que esse força a entrar não é um convite igual foi para israelita, tá? E o que é os mancos aí, os pobres, aleijados e cegos? Somos nós, éramos nós. Por quê? Nós não conseguimos caminhar na verdade, na consagração, na santificação, porque nós não tínhamos Deus na nossa vida. Nós éramos aleijados, nós manquejávamos no pecado, nós éramos cegos, nós não víamos a vontade de Deus. Aí o Senhor Jesus, na parábola, falou assim, sai pelos caminhos e valados e força a entrar. Caminhos e valados é os gentios. Então, só que essa parábola se cumpriu, essa parábola ela existe porque significando que ia ter duas fases da pregação. A fase de convite especial para israelita e a fase de convite para os mancos, para os cegos, para os pobres, aleijados, que somos nós. E para fechar o questionamento aqui, que vai assim aniquilar essa teoria da Testemunha de Jeová. Veja bem, como o Senhor Jesus pode mandar eles pregarem de casa em casa no mundo todo, se o próprio Jesus falava para eles se esconderem quando viesse a perseguição? Quando os romanos ou o diabo entrasse nos governos e lhes perseguissem, eles tinham que correr para a floresta, fugir para os montes. O Jesus não ia falar isso aí, tá? Mesmo porque a gente sabe que os cristãos primitivos, em uns 250 anos mais ou menos, ou menos, eles fizeram tanto corredor embaixo da terra, tá lá em Roma, que dá 890 metros, se eu não me engano, de corredores subterrâneos que eles fizeram para se esconderem, tá certo? Eles se escondiam na perseguição. Imagina um cristão perseguido, todos odiavam eles, queriam matar eles chegando num gentil, tentando pregar o evangelho. Ia ser pau na hora. Não tem como, gente. Então é uma teoria furada, é uma teoria que só a organização de Jeová tem, é mais um erro. Fico com Deus, Deus que abençoe vocês.